Hoje a gente vai falar de novo das eleições dos Estados Unidos de 2024. Dessa vez a gente vai focar em imigração. Quem sou eu? Talvez você se pergunte. Sou só uma mera imigrante que naturalmente se interessa nesse assunto e gosta de tentar prever o que vai acontecer com pessoas como eu, dependendo de quem assumir a presidência. Nessa eleição, a gente tem dois candidatos que de forma simbólica divergem muito em questão de imigração. Vai ser literalmente como comparar água e vinho. Nesse vídeo a gente vai falar das coisas em partes. Eu vou começar com o mais fácil de digerir, que é a base ideológica de cada um, mas também vou abordar suas políticas em relação à fronteira, deportação e imigração legal. Quando a gente fala de Donald Trump, já é muito popular qual é o posicionamento que ele tem em relação a imigrantes. Desde a primeira vez que ele concorreu a presidente, ele deixou bem claro qual é a opinião dele em relação a imigrantes vindo morar nos Estados Unidos. E com todas as suas críticas a imigrantes, a oponente dele não poderia ser mais surpreendente. Kamala Harris não era a presidente que inicialmente estava competindo representando o Partido Democrata. Ela é a vice-presidente do atual presidente Joe Biden e o substituiu nessa eleição. A Kamala Harris é filha de uma mulher que veio da Índia para os Estados Unidos e conheceu um estudante da Jamaica. Ela é filha de 2 imigrantes. Então, o contraste em relação à imigração nunca foi tão forte como nessa eleição. Enquanto um candidato acredita que a imigração em massa está destruindo o país. Crazy what's going on. They're ruining our country. And it's true. They're destroying the blood of our country. That's what they're doing. They're destroying our country. A outra acredita que os Estados Unidos é uma nação de imigrantes. To our proud heritage as a nation of immigrants and reform our broken immigration system. Então vamos ver como essas duas crenças podem acabar refletindo em diversas áreas de imigração. Primeiro eu quero começar falando da fronteira, porque eu acho que é o assunto que mais inflama os americanos. E é uma coisa que o governo do Biden falhou, e falhou feio em controlar. Todos os dias, milhares de pessoas tentam atravessar a fronteira dos Estados Unidos. Algumas entram sem ser pegas, algumas se entregam aos oficiais e pedem asilo, e outras são pegas e deportadas imediatamente. Ano passado, os Estados Unidos bateu o recorde de imigrantes entrando pela fronteira. Foram 250 mil imigrantes só no mês de dezembro, atravessando a fronteira lá do Texas. Durante seu primeiro termo como presidente, o Donald Trump fechou a fronteira algumas vezes usando o título 42 e imediatamente deportou pessoas que estavam se entregando e pedindo asilo na fronteira. A grande promessa da sua primeira campanha foi a construção de um muro na fronteira para impedir que imigrantes conseguissem cruzar sem serem pegos. Em seu primeiro termo, Donald Trump construiu mais de 800 quilômetros de parede separando o México dos Estados Unidos. A maior parte da fronteira já tinha grades e cercas separando os dois países, mas ele reforçou essas cercas e transformou realmente em uma parede muito mais difícil de cruzar do que as cercas que estavam lá antes. Como você pode ver nas fotos que eu estou colocando aqui na tela. A construção dessas paredes foram pausadas por bastante tempo quando o Biden assumiu a presidência, mas a construção voltou no final do ano passado, enfurecendo muitos democratas que se opõem a essa parede e questionaram bastante o presidente Biden, mas aparentemente era um dinheiro que já estava direcionado para essa construção, que não poderia ser redirecionado em nenhum outro projeto e realmente não era algo que ele queria fazer. Uma das medidas de desencorajar a imigração através da fronteira que o Trump utilizou na sua primeira presidência foi o programa Remain in Mexico, que significa Fique no México. As pessoas que iam até a fronteira e se entregavam para os oficiais pedindo asilo tinham que esperar o seu caso de asilo ser julgado no México, ao invés dos Estados Unidos, como é feito atualmente. Até poucos meses atrás, as pessoas que se entregavam na fronteira pedindo asilo podiam entrar nos Estados Unidos e esperar o julgamento do seu caso dentro do país, e antes mesmo do caso ser avaliado ou julgado, receber uma permissão de trabalho e o CPF daqui dos Estados Unidos para construir crédito e outras coisas. Eu vou falar mais sobre os casos de asilo nos Estados Unidos, mais na parte de imigração legal, porque é um assunto um pouco mais extenso e a gente tem que olhar para algumas outras questões. E uma das coisas que foram bastante polêmicas durante a presidência do Trump foi o que as pessoas chamam de separação familiar.
O nome disso, na verdade, foi a política de zero tolerância. Essa política de zero tolerância processava criminalmente todos os adultos que atravessassem a fronteira dos Estados Unidos. E o que acabou acontecendo é que quando essas pessoas eram detidas, os seus filhos ficavam sob custódia do governo e iam para centros que muitas vezes eram difíceis de identificar e causou um pesadelo burocrático, porque muitas dessas pessoas chegam aqui sem documento nenhum, então muitos desses pais não conseguiam identificar onde seus filhos estavam, não conseguiam ter informações. Constantemente, os abrigos que elas estavam era questionado. E até hoje existe um número de crianças que não foram reunidas com seus pais e que foram separados lá naquela época, em 2018. Mas foi uma coisa que recebeu altíssima crítica dentro do país, então isso só durou alguns meses e acabou em 2018. Então você pode escutar tudo isso e pensar, o Trump pega pesado na fronteira e a Kamala Harris não vai. Mas isso não é necessariamente verdade. O Joe Biden foi vice-presidente do Barack Obama por 8 anos. E as políticas de fronteira do Barack Obama não são iguais às do Joe Biden. Então isso não quer dizer que as políticas de fronteira da Kamala Harris vão ser exatamente iguais aos últimos anos. A Kamala já falou anteriormente que ela acha a construção do muro um desperdício de dinheiro público. Mas em geral ela defende uma segurança muito maior na fronteira. E ela e Joe Biden, alguns meses atrás, tentaram passar uma política bipartidária que direcionaria muito mais dinheiro para os oficiais lá da fronteira, mas acabou que os republicanos voltaram atrás porque a campanha do Trump estava começando e iria parecer que quem resolveu a segurança da fronteira foi o governo Biden, não era uma coisa que eles estavam muito afim de deixar acontecer. A Kamala fala também em um discurso muito mais moderado que ela se preocupa sim com o tráfico humano de pessoas na fronteira, entre outros crimes, como o tráfico de fentanil, que é uma droga que está se alastrando pelos Estados Unidos agora. Ela diz que pretende preservar algumas das políticas que ela e o Biden implementaram recentemente, que acelerou o processo de deportação de pessoas procurando asilo na fronteira, permitindo que elas fossem deportadas sem antes passar por um julgamento. Vamos falar um pouco sobre deportação agora, e eu acho que essa é uma parte bem curiosa. A deportação em massa de imigrantes ilegais ainda é à frente da campanha do Trump, e também foi à frente da sua primeira campanha. Quando ele assumiu a presidência, ele emitiu várias ordens executivas que afetaram a imigração de alguma forma. Uma dessas ordens é a Ordem Executiva 13768, que mudou a priorização de quem deveria ser deportado. Antes dessa ordem, as pessoas que tinham prioridade de serem deportadas eram criminosos, pessoas que estavam cruzando a fronteira e pessoas que cometeram pequenos delitos. Essa priorização foi removida com essa ordem executiva, deixando qualquer imigrante que não tivesse permissão legal de estar no país vulnerável à deportação. Não só imigrantes que cometeram crimes iriam ser detidos, mas qualquer tipo de imigrante sem documento. E também houve os danos colaterais. Se o ICE, que é basicamente a polícia da imigração, fosse prender um imigrante em específico e acabasse o encontrando com outros imigrantes não documentados, esses imigrantes também seriam detidos junto a eles. As polícias não imigratórias também passaram a ter mais autoridade e podiam perguntar qual é o status imigratório das pessoas que eles parassem para dar uma multa, por exemplo. Mas, curiosamente, apesar do pânico que isso causou, a retirada da priorização de quem deveria ser deportado, na verdade, reduziu o número de deportações. O presidente Barack Obama deportou muito mais imigrantes do que o Donald Trump. Olha bem esse gráfico aqui. Em azul você vê as pessoas que foram deportadas na fronteira. Em laranja você vê as pessoas que foram pegas dentro do país e deportadas. O presidente Barack Obama foi presidente de 2009 até o início de 2017. Então, nesse gráfico você consegue ver que o número de deportações feitas pela polícia imigratória dentro do país em 2018 e em 2019 não foram tão altas quanto elas eram na época que o Obama era um presidente. E não tem muita pesquisa desses dados para 2020, até porque foi um ano de pandemia, então muita coisa foi diferente, muitos desses esforços foram diminuídos, enfim. Atualmente, as deportações estão focadas em pessoas que estão atravessando a fronteira e o número de imigrantes sendo presos dentro do país enquanto estão indo trabalhar, enquanto estão indo para casa. Dessas maneiras que tanto assusta muita gente, é bem baixo. Até então, a Kamala parece enfatizar muito a segurança na fronteira e parece que todos os seus esforços vai ser em deportar as pessoas que estão atravessando a fronteira.
Ela usa muito seu cargo antigo como procuradora-geral para dizer também que vai atrás de criminosos. Mas ela não fala em ir atrás das pessoas que estão morando aqui nos Estados Unidos sem documentos, mas que estão seguindo sua vida, tendo um trabalho, uma casa normal e não estão cometendo crimes graves. Pelo contrário, ela acha o sistema de imigração extremamente quebrado e propõe uma reforma desse sistema, da qual ela não deu muitos detalhes ainda de como seriam feitos. Mas agora que a gente vai falar de imigração legal, eu consigo trazer um pouquinho de algumas coisas que ela falou ou defendeu durante os últimos anos. Existem algumas maneiras de se legalizar nos Estados Unidos e nem todas são maneiras tão fáceis ou acessíveis. Eu diria que boa parte dessas maneiras exigem requisitos que nem todo mundo consegue cumprir, mas principalmente quem cruzou a fronteira praticamente tem menos chances ainda. Eu vou começar pelos vistos humanitários, porque eu quero voltar um pouquinho lá nos casos de asilo, já que esses casos geraram uma bagunça no sistema imigratório dos Estados Unidos e realmente sobrecarregou o órgão chamado USCIS, que é o órgão que analisa os casos imigratórios dos Estados Unidos. Para você receber um green card pelo processo de asilo aqui nos Estados Unidos, você precisa provar que há uma ameaça real dentro do seu país que lhe impede de voltar para lá. E toda essa parte de provar um perigo real é bem complexa e demorada. Então, partindo do pressuposto que a maioria das pessoas estão aplicando para asilo porque realmente estão em perigo real e precisam de suporte para se adaptarem à sua nova vida nos Estados Unidos, a imigração libera permissões de trabalho e o número de CPF daqui, conhecido como Social Security Number, para as pessoas que aplicam antes mesmo do caso ser analisado. O processo de asilo gerou dois problemas bem grandes aqui dentro dos Estados Unidos. O primeiro é que a quantidade de pessoas atravessando a fronteira e se entregando aos oficiais pedindo asilo aumentou muito. Foi quase uma explosão de pessoas e não existe oficiais o suficiente para analisar tantos casos em uma rapidez significativa. O segundo problema é que muita gente que já estava aqui dentro do país passou a ver a facilidade em que as pessoas estavam conseguindo a permissão de trabalho e o tão sagrado Social Security Number e começaram a aplicar para o asilo também. Isso não acontecia nessa proporção durante o governo Trump e eu acredito que se ele voltar a ser presidente, as coisas vão voltar um pouco como eram durante o seu primeiro governo e existiam algumas diferenças no processo de asilo que eu vou tentar mencionar rapidamente para esse vídeo não ficar tão extenso. O governo Trump aumentou os requisitos de provas para provar uma perseguição no país de origem. Ele fez acordo com outros países da América Central, como Guatemala, Honduras e El Salvador, para que pessoas que tivessem passado por esses países antes de chegar nos Estados Unidos tivessem que pedir asilo lá, ao invés dos Estados Unidos, o que é o caso de muita gente que atravessa a fronteira. E a terceira coisa, que eu acho que foi muito significativa, era o processamento acelerado desses casos. Os oficiais tinham a habilidade de decidir se deportavam ou recebiam essa pessoa. Um processamento acelerado parece uma boa ideia, mas é bem complicado para pessoas que realmente estão passando por perseguição, porque elas precisam de tempo para reunir suas provas e montar um caso forte, e nem todas tiveram, mas o processo em si funcionava de forma diferente, você não recebia permissão de trabalho tão facilmente. E o que aconteceu é que o Biden tentou reverter tudo isso, e eu não sei se ele não esperava que tanta gente ia aplicar, mas muita gente aplicou. E muita gente aplicou porque foi encorajada pela demora que esses casos... Ai, gente, eu tô com Covid e tô aqui, ó, pela misericórdia. Enfim, o Biden suspendeu os acordos que existiam com os países da América Central. Ele retornou a um processo de asilo bem menos acelerado, justamente para que as pessoas tivessem tempo de reunir provas e tudo mais. Ele facilitou o acesso à permissão de trabalho e ele também revogou regras que ele considerou muito restritivas para casos de asilos. Então, quando esse boom aconteceu de muita gente aplicando, isso gerou uma fila de anos. É estimado que uma pessoa que aplicar para asilo hoje vai ter 10 anos de espera pela frente para receber uma decisão no seu caso. O que pode parecer horrível para alguns, mas virou solução para muita gente. Eu tô vendo muitas empresas de visto aqui dentro dos Estados Unidos postando: consiga permissão de trabalho,
consiga o seu Social Security Number, venha falar comigo, eu consigo isso pra você, pra no final fazer um caso de asilo fraudulento, porque vai demorar 10 anos mesmo pra ser julgado e você vai receber sua permissão de trabalho em, sei lá, 6 meses. E eu tô ficando assustada com o número de brasileiros que estão fazendo isso. Eu não sei se são pessoas que são meramente enganadas por essas agências ou se são pessoas que estão desesperadas e só querem uma forma de se legalizarem enquanto arranjam outras soluções. Mas a consequência de ter um caso de asilo fraudulento descoberto é bem grave. Você vai ser deportado no final do seu caso. Quando eles decidirem que não, você não se qualifica, vai ser deportação. Então, nem preciso dizer que isso virou uma bagunça. E essa bagunça acabou afetando os outros tipos de visto. Os vistos de imigração através do trabalho aqui nos Estados Unidos estão com uma fila bem grande. E uma parte dessa razão é que tem muito mais gente aplicando do que outros anos. É a pandemia também que, gerou uma fila maior. E a outra razão é que os oficiais de imigração estão muito ocupados processando casos de asilo que não param de chegar e não estão tendo como analisar tanto caso de trabalho assim. E, inclusive, as pessoas que estão aplicando para esses casos de trabalho estão tendo que pagar uma taxa muito maior, acho que de $700, para financiar o processamento dos casos de asilo. Então, já viu, como tá a situação. E aí, os Estados Unidos teve um governo que restringiu muito certos tipos de imigração e um governo que não restringiu tanto assim. E isso virou uma bagunça que, claro, o Partido Democrata está tentando consertar agora. Mas os problemas de imigração são mais complexos do que a gente imagina. Porque do outro lado, a gente tem o Trump, que teve a iniciativa Buy American, Hire American, que literalmente significa compre de americanos, contrate americanos. Se você viu o meu vídeo falando um pouco sobre as propostas econômicas, você vai ver que isso é uma coisa bem forte no Trump, que ele quer fortalecer a indústria nacional. Mas com esse contrato americano, ele tornou bem mais difícil conseguir um visto H-1B, por exemplo, que é um visto temporário de trabalho, para que as empresas sempre priorizassem americanos ao invés de imigrantes na hora de contratar. Também no primeiro governo do Trump, ele criou uma regra chamada Public Charge, que eu acredito bastante que ele traria de volta assim no seu segundo termo, que basicamente tornava inelegível para um green card os imigrantes que tivessem usado benefícios públicos de saúde, de comida. Voltando um pouco para o lado dos casos humanitários, os Estados Unidos têm alguns outros programas, não é só o asilo. Ele tem um programa de refugiados que a pessoa pode aplicar dentro do país que ela quer pedir refúgio. Pessoas que estão em países de guerra, que estão sendo perseguidas politicamente, todas essas outras coisas, podem pedir uma forma segura de chegar até os Estados Unidos. Durante o governo Trump, o número de refugiados admitidos no país foi um dos menores na história moderna dos Estados Unidos. Ele colocou um limite de quantas pessoas poderiam ser admitidas por ano, e esse limite chegou a ser 15 mil pessoas por ano, e que foi revisado e hoje está em 125 mil refugiados que podem entrar nos Estados Unidos por ano, que é uma diferença enorme. Dentro dessa esfera de vistos humanitários, a gente tem o visto VAWA, que são vítimas de violência domésticas por um americano. É o visto U para vítimas de algum crime muito grave aqui dentro dos Estados Unidos. O visto T, que é para pessoas que foram traficadas para trabalho ou para sexo aqui nos Estados Unidos também. A gente tem o SJ, que é o visto para menores negligenciados ou abusados pelos pais. Então, existe, assim, toda uma esfera que vai além do asilo, que vai além dos refugiados. Em suas campanhas, o Trump não parece ser muito fã dessa esfera humanitária. E ele fala de defender um sistema de imigração baseado em mérito. Mas, por outro lado, ele também restringiu mais o acesso a visto de trabalho quando ele foi presidente. E aí, por outro lado, ele do nada fala que todo mundo que estudar nos Estados Unidos e se formar numa universidade deveria ganhar um green card, que é uma coisa até difícil de entender como funcionaria. I want to do, and what I will do, is you graduate from a college, I think you should get automatically, as part of your diploma, a green card to be able to stay in this country. And that includes junior colleges too. Mas aí também ele vai contra a 14ª emenda da Constituição americana, que fala que qualquer pessoa que nasceu nos Estados Unidos é americana, e fala sobre não dar cidadania a filhos de imigrantes legais nascidos aqui. My new term in office, I will sign an executive order making clear to federal agencies that under the correct interpretation of the law, going forward, the future children of illegal aliens will not receive automatic U.S. citizenship.
E quanto a isso, considerando que a Kamala é filha de 2 imigrantes, eu não acredito que ela tenha interesse em tornar isso uma realidade, já que isso abriria espaço para as pessoas contestarem até mesmo se ela é americana, mesmo ela tendo nascido aqui e crescido aqui. E aí a gente tem um programa que foi criado pelo Obama, que é abreviado como DACA, mas é Deferred Action for Childhood Arrivals, que pode ser brutamente traduzido para ação diferida para chegadas na infância, que foi criado para proteger pessoas que chegaram aqui quando eram crianças e foram trazidas pelos seus pais de forma ilegal ao país, mas que por serem crianças não tinham poder de escolha. Portanto, segundo a lógica do programa, não deveriam ser punidas pelas escolhas de seus pais. O que esse programa ofereceu foi uma proteção contra a deportação para essas pessoas e também uma autorização de trabalho para que elas pudessem viver com certa normalidade dentro do país, mesmo que elas tenham entrado de forma ilegal. E quando a gente tá falando dessas pessoas, a gente tá falando de pessoas que podem ter chegado aqui com 1 ano de idade e nem sabem nada sobre o país que vieram. Ou pessoas que chegaram aqui aos 14 anos e talvez até se adaptariam bem se tivessem que voltar para o país que nasceram. Donald Trump se opõe muito a esse programa e ele conseguiu congelar esse programa completamente. Ninguém consegue aplicar mais para ele, mas também as pessoas que já tinham recebido as suas autorizações e proteções enquanto o programa existia não perderam nada. E é uma coisa que ele quer que percam, ele quer deportar essas pessoas. E aí do outro lado oposto a gente tem a Kamala Harris, que defende o contrário. We've got to stop playing politics with these kids. And the reality is that rescinding DACA is just simply wrong. We are talking about a population of 800,000 young people. Ela quer restaurar esse programa e não só isso, mas ela quer oferecer um meio para que essas pessoas conhecidas como Dreamers possam conseguir cidadania aqui nos Estados Unidos. Well, first of all, we cannot forget our DACA recipients, and so I'm going to start there. I will immediately, by executive action, reinstate DACA status and DACA protection to those young people. E a mesma coisa com o Travel Ban que o Trump criou na época da presidência dele, em que ele proibiu 13 países de conseguirem vistos aqui para os Estados Unidos. A maioria desses países eram do Oriente Médio e essa proibição já foi derrubada há um tempo e Kamala Harris tem críticas bem grandes a essa proibição, enquanto o Trump quer trazer ela de volta. Então, vamos concluir esse vídeo, gente. Vamos concluir esse vídeo. Eu não sei se você consegue entender muito bem a situação complicada que a imigração tá em qualquer cenário. E agora eu vou me dar espaço para dar minha opinião sobre isso. De um lado, a gente tem um cara que passa constantemente uma mensagem para americanos que imigrante é perigoso, que imigrante traz doenças e que generaliza os imigrantes de uma forma preocupante. E que também, por causa das suas crenças, coloca certas restrições para impedir que uma quantidade alta de pessoas consigam morar tranquilamente aqui nos Estados Unidos. They're mean, they're angry, and they shouldn't be in our country, and it's not going to work out well. The migrants that Harris let in are raping our women and hurting our children, and now Kamala wants to let them pillage Social Security. E de outro lado, a gente tem um partido que perdeu o controle da fronteira e que tá, sim, deixando também muita gente duvidosa entrar nesse país. Porque sim, muitos imigrantes são criminosos, muitos imigrantes estão trazendo coisas ruins, mas também tem aqueles que trazem coisas boas. E eles não souberam balancear isso de uma forma efetiva. E muita parte dos imigrantes, e eu falo que com razão, acredita que a última presidência recompensou aquelas pessoas que não estavam seguindo as regras. Que foi muito mais fácil para quem atravessou a fronteira e chegou e pediu asilo se estabelecer e ser recebido de braços abertos do que uma pessoa que chega aqui e tenta conseguir um visto de trabalho, que tenta fazer as coisas do jeito certo. A verdade é que de uma forma ou de outra o sistema de imigração precisa de uma reforma e precisa de uma reforma urgente. A questão é saber qual candidato vai poder fazer isso de forma moderada e justa. A grande dificuldade é achar um meio termo entre ninguém pode entrar e todo mundo pode entrar. Os dois lados têm consequências bem ruins e bem boas. Então eu só queria que alguém chegasse aqui no meio e fosse um pouco mais moderado. E sinceramente, essa eleição tá muito perto. Quando era o Biden concorrendo com o Trump, eu tinha certeza que o Trump ia levar. Eu nem pensei em vir aqui fazer vídeo comparando os dois, porque eu fiquei, cara, vai ser uma lavada. Tipo, aqui,
ó, minha opinião, Maria Eduarda, eu não acho que o Biden foi um bom presidente. Eu não tô dizendo que ele foi o pior da história, não tô dizendo que ele é um grande vilão. Ele falhou pras próprias pessoas do partido dele, então ele tava em uma situação muito complicada, então eu tava, tipo, sem chance, é o Trump, vamos já se conformar com essa ideia. Mas quando a Kamala entrou na competição substituindo o Biden, justamente porque o Partido Democrata estava vendo o que eu tava vendo e todo mundo tava vendo, as coisas mudaram. Porque, como eu disse, só porque a Kamala foi vice-presidente do Biden não quer dizer que o governo dela vai ser igual ao do Biden, do mesmo jeito que o governo do Biden não foi igual ao do Obama. Então isso abre outras portas. Mas sério, eu quero muito saber quem é que vocês acham que vai levar essa eleição, porque nesse momento eu não apostaria em nenhum. E enfim, vamos ficando por aqui, vamos esperar pra ver o que vai acontecer. Vejo vocês na próxima. Tchau, tchau.